Olá, eu cumprimento a todos os amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus. Neste quarto trimestre de 2020, estamos estudando uma lição por tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E a lição desta semana tem por tema a Teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? E lembrando aos nossos professores e estudantes da Escola Bíblica Dominical, que nesse comentário eu não irei seguir o passo a passo, como eu sempre digo, dos tópicos da nossa lição, como vocês estão vendo aqui, certo? Mas eu irei trazer subsídios complementares para seu melhor aproveitamento na EBD. Nesta ocasião, eu peço perdão aos meus caríssimos seguidores por tamanho atraso em postar esse vídeo assim atrasado. O motivo é de grande circunstância e não foi possível manter o prazo da semana. Mesmo assim, para que não se perca a sequência do nosso conteúdo programático, eu manterei a sequência e informo que a partir de hoje, querendo Deus, eu irei postar os vídeos com maior antecedência. Amém? Bem, o nome Bildade significa bel amor, um nome pagão. Bildade é um outro amigo de Jó que também servia a Deus. Em uma outra ocasião, Bildade talvez fosse um pagão, como o seu nome sugere, mas ele agora é temente e serve a Deus igualmente a Elifaz. E ele, igual Elifaz, desenvolve uma teologia equivocada sobre Deus. Como eu já disse em aulas anteriores, todos os ensinos sobre Deus que foram apresentados pelos amigos de Jó foram incorretos. Portanto, deve-se ter cuidado para que não se construa doutrinas ou pregações baseadas nestas falas. No texto, a Bíblia diz que Bildade é da terra de Suá, porém essa região não pode ser localizada, porque não há informações bíblicas o suficiente sobre essa terra. Mas segundo os estudiosos da geografia bíblica, Soar provavelmente fica próximo de Uz, que é a mesma região de Jó, que no caso fica entre a região da Arábia Saudita e o Iêmen. Bem, o discurso de Bildade vem carregado de uma indignação contra Jó, porque Bildade acha que Jó não era inocente. E Bildade, igual a Zofar, tenta explicar a situação de Jó através da racionalidade e da teoria teológica. Sobre esse pensamento, Deus e sua relação com os homens não pode ser totalmente compreendida. Porém, Zofar e Bildade tentam fazer dessa forma. Embora as suas explicações partem de uma ideia puramente racional e teológica, Jó fala as suas falas são carregadas de dor e ao mesmo tempo são inspiradas pelo Espírito Santo, porque Jó está vivendo uma prova, mas ele não perdeu a sua comunhão com Deus, e quando Jó fala, ele fala de uma experiência que ele tem com Deus, de uma vida de comunhão que ele tem com Deus. Tentar explicar Deus apenas em teoria foi o erro dos amigos de Jó. Portanto, sem ter certeza de o porquê Deus permitia que Jó sofresse tanto, Bildade vai julgar o problema a partir da ideia de que Jó houvesse pecado. Inclusive, Bildade acusa Jó de estar ocultando esse pecado e de maneira hipócrita está se passando por justo. Veja o início da fala de Bildade no livro de Jó, no capítulo 8, o versículo 2 e 3. Assim está escrito: até quando falarás tais coisas?
E as palavras da tua boca serão como um vento impetuoso? Porventura, perverteria Deus o direito? E porventura, o Todo-Poderoso não faria justiça? A Bildade, apesar de dizer que Deus é justo e que ele jamais aceitaria o erro, logo em seguida ele diz que Jó estava cometendo algum erro e Deus simplesmente estaria aplicando a justiça e o castigo. Bildade, nessa fala aqui, no início do seu discurso, ainda tenta simplificar a questão, apresentando uma solução prática. Em Jó, capítulo 8, versículos 5 até o 6, assim está escrito: mas se tu de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedirdes misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Veja que Bildade tenta simplificar o sofrimento de Jó, achando apenas que Jó havia pecado e estivesse escondendo esse pecado, mas que se Jó confessasse esse pecado e buscasse a Deus de madrugada, Deus o restauraria na sua morada, na sua justiça. Bildade está falando assim e até parece fácil. Tipo, Jó, Deus é justo, você pecou e todo o sofrimento só vem por causa do pecado. E como você só está sofrendo por causa do pecado, então confesse seu pecado e fica tudo bem de novo. Bildade, além de achar que Jó havia pecado, ele, para sustentar essa tese, ele apela para o ensino tradicional. Igual ao seu outro amigo ele faz, na outra aula anterior, ele faz uma teologia viciada para entender Deus em uma relação de racionalidade, em uma relação teológica, para entender a questão de Deus e o sofrimento humano. Eles usam mão da tradição, da racionalidade e da teologia pura e simples. Inclusive, no capítulo 8 e no verso 4, Bildade chega a dizer que os filhos de Jó morreram porque eles também haviam pecado. Mas Bildade está errado. Não podemos entender o sofrimento humano simplesmente e puramente por causa de um pecado cometido. A complexidade do sofrimento humano tem vários fatores, inclusive propósitos divinos. Se a teologia de Bildade estivesse correta, toda a Bíblia estaria errada, porque desde que a humanidade caiu em pecado, por causa da desobediência de Adão, o justo vem sofrendo. E a exemplo disso, temos a morte de Abel, por exemplo, pelo seu irmão Caim. Veja o que o próprio Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 23, versículo 35. Assim está escrito, são palavras do Senhor Jesus: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Veja que Jesus aqui está respondendo aos judeus, os fariseus, e ele vai Jesus traça uma linha de tempo e nela ele mostra que desde a queda do homem, os justos vêm sofrendo. Inclusive, tendo nessa linha do tempo um rastro de sangue derramado de homens e mulheres justos diante de Deus. Hoje se prega nas igrejas que o caminho para ser próspero é não pecar e que o pecado oculto traz pobreza. Essa teologia não está correta. Este é o pensamento de Bildade. Essa tese não está correta porque o que ela faz é uma ligação entre a prosperidade material e a vida espiritual com Deus. Ninguém pode ser considerado pecador
porque está de câncer, ou porque está de Covid-19, por exemplo, como estamos aí em plena pandemia. Ninguém pode ser acusado de ser uma pessoa injusta ou desobediente porque perdeu tudo, ou porque perdeu o emprego. E pior é que os crentes mimados hoje, que vivem à base de profetadas, né? Que vivem buscando profecias ali e acolá, esses crentes que vivem de vitória e de música gospel triunfalista, quando sentem uma dor de barriga, uma dor de cabeça, já acham que é porque Deus está castigando por causa de algum pecado. Ou se baterem o carro ou ficarem desempregados, já pensam que é porque não estão em comunhão com Deus. Mas essa teologia de humildade está errada. Bem, esse pensamento são doutrinas de demônios que enganam as pessoas, engana você. E em nome desses ensinos, o povo está sendo ensinado a ter uma vida cristã fútil, baseada em resultados que indicam bem-estar físico ou social. Não, não, não e não. O Evangelho de Cristo não se trata de bem-estar social, mas se você vai para o inferno ou para o céu. Diante das acusações de humildade, Jó apresenta então as suas defesas. Veja Jó, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 13. Veja a defesa de Jó. Então Jó respondeu dizendo: na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quisesse contender com ele, nem uma de 1000 coisas ele lhe poderia responder. Veja que Jó reconhece que nenhum homem pode argumentar justiça diante de Deus. E que Deus está acima de todos os homens. Logo, os homens não podem entendê-lo. Jó está dizendo que Deus está acima de toda a capacidade humana e que na régua de Deus, no crivo de Deus, não há homem justo. Simplesmente todos são pecadores. Então aqui, nesse ponto, Jó lamenta por não ter um mediador, um advogado, um paráclito, um intercessor entre Deus e os homens. Veja Jó capítulo 9, versículo 32 e o versículo 33. Assim está escrito: porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós um árbitro que ponha a mão sobre nós, sobre nossos ombros. Veja que Jó lamenta por não ter alguém, por não entender sua situação, não ter alguém que explique, alguém que faça, né, essa ligação, essa tradução do que está acontecendo na eternidade, do que está acontecendo no mundo espiritual que acometeu a vida de Jó. Mas ele sabe que Deus estava permitindo a sua provação. Também ele sabe que Deus julga o justo e também o pecador. Jó sabe que é inocente e sabe que a teologia de humildade não corresponde à realidade. Por isso que ele desejava um mediador entre Deus e os homens. E isso é muito interessante, porque logo no primeiro livro da Bíblia já temos nas palavras do patriarca Jó a necessidade de um homem que mediasse, de um mediador entre Deus e os homens. Temos uma das mais dramáticas apelação por um salvador, por um mediador, nas palavras de Jó. Na pessoa de Jó, nós temos uma das passagens mais dramáticas da humanidade querendo um mediador, um intercessor. A Bíblia assegura que Jesus Cristo é esse mediador. Veja na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Assim está escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.
Ainda no Evangelho de João, capítulo 1, e o verso 14, assim está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Perceba que nestes textos nós temos aqui a evidência de que Jesus é o elo entre Deus e os homens. Bem, Bildade ainda em um segundo discurso ataca Jó, e desta vez com palavras mais duras. Em Jó capítulo 18, versículo 16, assim está escrito. Vejamos, eu quero, como aqui o texto é um pouco longo, Jó capítulo 18, versículo 1 até o versículo 16. Veja que interessante. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos, porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-á as rochas do seu lugar? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a faísca do seu lar não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ela se apagará. Veja que Bildade continua dizendo que Jó padece porque ele faz algo errado. No versículo 5, ele diz que a luz dos ímpios se apagará. Ou seja, Bildade, além de dizer que Jó fez algo de errado, ele ainda está dizendo que Jó era ímpio. Uma pessoa ímpia é alguém que não tem a Deus, vive constantemente em rebeldia. Perceba o quanto Bildade estava sendo duro com Jó. Em seguida, Jó torna a fazer a sua defesa. Perceba que seus amigos estavam indo longe demais. Jó, tendo em vista que Bildade estava avançando o sinal, fazendo inalações, ilações acusatórias, Jó acusa Bildade de falta de compaixão. Veja Jó capítulo 19, versículo 2 e 3, assim está escrito: até quando, Jó, no caso, respondendo a Bildade, até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes. Veja a expressão de Jó. Não tendes vergonha de injuriar-me? Jó estava perguntando para Bildade até quando ele iria continuar machucando, até quando ele iria continuar com palavras acusatórias duras, até quando ele iria continuar com acusações e com perjúria. Será que Bildade, como amigo de Jó, não poderia ter sensibilidade pelo que Jó estava passando? E mesmo que Jó houvesse pecado, o que não foi o caso aqui, Bildade não tinha esse direito de acusar Jó injustamente, ainda mais em uma situação de total desgraça que Jó se encontrava. A lição que aprendemos com isso é que geralmente quem mais pode nos machucar são justamente os que estão mais próximos de nós. Na verdade, existe uma diferença entre falar a verdade e ilações acusatórias. O autor da carta aos Hebreus nos orienta como devemos exortar. Veja Hebreus capítulo 12, versículo 12 e 13. Assim está escrito: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que os que manquejam não se desviem e inteiramente sejam sarados. Veja, se atente para a parte em que o autor do texto diz: e sejam sarados.
Mas o fato é que ajudar as feridas de Jó a serem saradas não era bem exatamente o que os amigos de Jó queriam. Mas Jó, cujo nome significa voltar-se para Deus, fez o que seu nome já dizia. Ele se volta para Deus em oração. Jó diz que, embora os seus amigos não se envergonhassem de acusá-lo, mesmo que ele não houvesse pecado, Jó derrama o seu coração em lamento por todo o capítulo 19. Você vai encontrar Jó se lamentando, clamando e voltando-se para Deus. Pode-se ler em seu texto, o seu lamento, e nele ele se queixa muito, no texto 19, o capítulo 19, Jó se queixa muito de que ele pergunta a Deus, de que ele se questiona com Deus, mas Deus permanece em silêncio, Deus não responde. Eu quero encerrar citando uma das passagens mais lindas do livro de Jó, que é justamente nesse capítulo 19, como diz o hino da harpa cristã, o hino do número 126, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então, a passagem que eu quero citar está em Jó, no capítulo 19, versículo 25 e 27. Assim está escrito: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos e não outros o contemplarão. E por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. Veja que Jó acreditava na ressurreição do corpo. Jó perdeu tudo, menos a confiança em seu melhor amigo, chamado Deus. Jó demonstra aqui a fé dos patriarcas, que não construíram grandes templos, grandes casas, mansões, que não viviam em grandes castelos, viviam em tendas, mas é usual, é costume dos patriarcas esperarem em Deus uma pátria celeste. Que Deus te abençoe muito e que, se Ele nos permitir, até uma próxima aula. Que Deus em Cristo os abençoe. Amém.